Os médicos não tiveram outra alternativa, a não ser induzir Bárbara em coma artificial para ela e seu marido Mateus terem um filho saudável. Com todos os riscos associados a isso, Mateus estava extremamente nervoso. Felizmente, tudo parecia ter corrido bem. Mateus achava que o pior já tinha passado para ele e sua família. Seu filho finalmente havia nascido com boa saúde e sua esposa Bárbara estava fora do coma. Mas 2 meses após o nascimento do filho, Mateus recebeu uma ligação apreensiva do médico. Eles precisavam ir ao hospital imediatamente. Enquanto o coração de Mateus estava disparado, Bárbara estava estranhamente calma. Como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo. No hospital, Bárbara precisava fazer alguns exames, enquanto Mateus aguardava nervosamente. Com os resultados dos testes em mãos, os médicos mal podiam acreditar. Eles estavam receosos em divulgar esses resultados para a família, pois teriam dificuldades em fazer o que era preciso. Mas o que estava acontecendo com Bárbara? E por que ela teve que dar à luz em coma? Mateus foi levado a um pequeno consultório no andar de cima por uma das enfermeiras, onde 2 médicos o esperavam. Quando eles explicaram a ele a situação em que se encontrava sua esposa, bem como o que estava prestes a acontecer, Mateus quase desmaiou. A gravidez não tinha sido tranquila até aquele momento, e ele nunca imaginou que poderia ficar pior. Para que Bárbara e seu bebê prestes a nascer tivessem alguma chance de escapar com vida dessa situação, ela teria que ser colocada em coma artificial. De acordo com os médicos, o cérebro de Bárbara em uma hibernação temporária teria melhor chance de sucesso. No entanto, era Mateus que precisava concordar com isso antes que eles pudessem prosseguir. Em condições normais, eles pediriam um consentimento para o paciente, mas naquele instante Bárbara não estava mais em um estado em que pudesse tomar uma decisão adequada. Ela estava fraca e recebeu muita morfina para aliviar sua dor. Portanto, agora cabia ao marido de Bárbara tomar a decisão. Para Mateus isso foi muito difícil. Era como se os médicos colocassem em suas mãos uma decisão entre a vida e a morte. Logo ficou claro para ele que não havia muito o que pensar. Os médicos garantiram para ele que este procedimento era seguro, e quem seria ele para duvidar deles? Ele então concordou que Bárbara fosse colocada em coma. No entanto, Mateus pediu um favor. Ele queria estar na sala quando o procedimento começasse. Isso era frontalmente contra as normas, porém a equipe decidiu permitir. Mateus segurou a mão de Bárbara enquanto os médicos a colocavam em sono profundo. Eles garantiram a Mateus mais uma vez que ela acordaria novamente, mas isso não era o suficiente para Mateus não ficar preocupado. No começo, Mateus sentiu um forte aperto de sua esposa em sua mão, que foi ficando mais fraco com o passar do tempo. Isso partiu seu coração, mas ele sabia que não havia outra escolha. Agora eles tinham que se concentrar na próxima etapa, que era dar à luz o bebê. Não havia dúvida na mente de Mateus que Bárbara teria preferido que o parto fosse o mais natural possível, mas não havia como sua esposa empurrar o bebê nesse estado. Eles foram obrigados a fazer uma cesariana em Bárbara, correndo os riscos que isso poderia oferecer. Embora o tempo de espera tenha sido longo, a cirurgia em si levou apenas meia hora. Era um procedimento tão normal para a equipe que os cirurgiões quase podiam fazê-lo com os olhos fechados. O fato de Bárbara não precisar de mais anestésico além do habitual, acelerou ainda mais o processo. Mateus assistia tudo de perto por trás do vidro. Quando a cirurgia acabou, Mateus foi autorizado a entrar na sala. Era surreal para ele segurar seu primeiro filho em seus braços. Ele tinha acabado de se tornar pai, e essa sensação o fez esquecer do mundo em sua volta por alguns segundos. O restante da cirurgia foi muito bem sucedida e logo foi concluída. Bárbara, ainda em coma,
foi levada de volta para seu quarto. Mateus a seguia lentamente junto com uma enfermeira e seu filho recém-nascido. Ele resolveu tirar uma foto de sua esposa e filho enquanto ambos dormiam. Bárbara estava em sono profundo por tanto tempo que Mateus se sentiu receoso sobre o seu futuro. Se houvesse algum risco de sua esposa ter que passar por essa provação novamente, então seu filho recém-nascido certamente permaneceria como filho único, a menos que eles optassem pela adoção. Enquanto Mateus pensava nisso, a enfermeira que o acompanhou durante a cesariana lhe explicou que sua esposa tinha que ser mantida em coma por 1 ou mais semanas, assim os médicos poderiam concluir com certeza que Bárbara estaria forte o suficiente para ser acordada novamente. Isso decepcionou um pouco Mateus, porque antes da operação, eles lhe disseram que a espera levaria no máximo 1 semana. Ele raramente deixava sua esposa fora de vista durante esses dias, esperando pacientemente como a situação iria se desenrolar. Depois de exatos 7 dias, o dia de acordar Bárbara finalmente chegou. As dúvidas e temores de Mateus abriram caminho para um mar de esperanças. Os médicos disseram a Mateus que estavam bem otimistas sobre as condições físicas de Bárbara, e que ela logo acordaria bem. E assim aconteceu algumas horas depois. Uma equipe de 2 médicos e 2 enfermeiras foi escalada para realizar a operação envolvendo uma injeção, com a mistura médica necessária para que Bárbara pudesse acordar. Ela acordou naquele dia, lentamente foi recuperando todos os seus sentidos novamente. Mateus começou a chorar quando as coisas finalmente estavam voltando ao normal. Sentia-se o homem mais feliz do mundo. Ele mal conseguia respirar. Ver Bárbara abrir os olhos foi o momento mais feliz de sua vida. Por um tempo, a única coisa que o casal podia fazer era chorar e se abraçar. Mateus teve o cuidado de não apertar muito a esposa, e parecia não querer mais soltá-la. Mas Bárbara estava com muitas dúvidas, que só o médico poderia responder. O médico se juntou ao casal logo depois. Ele e as enfermeiras contaram as últimas semanas em detalhes para Bárbara, tomando cuidado para não usar palavras que pudessem deixá-la em choque. Parecia que Bárbara estava tendo dificuldade em digerir a notícia, mas quando o médico explicou que o bebê estava seguro e saudável, nada mais parecia importar para Bárbara. Bárbara ouviu o resto da explicação e logo pediu para ver seu bebê. Ela estava bem ansiosa para conhecê-lo. Mateus animado mostrou a ela as fotos que havia tirado com o bebê enquanto Bárbara estava em coma. Bárbara notou os olhos marejados de Mateus, enquanto ela olhava para as fotos. Finalmente a enfermeira voltou com o bebê. Bárbara, em lágrimas silenciosas, viu como ele era pequeno e frágil. Parecia que tudo eram flores enquanto ela olhava para o seu bebê. Bárbara não podia acreditar na felicidade que o bebê trouxe ao seu coração. Pelo menos por enquanto. O resto do dia passou normalmente, enquanto o médico fazia exames em Bárbara para ter certeza de que estava tudo bem com sua saúde. Depois que os exames foram feitos, a família foi informada de que mãe e filho precisariam ficar em observação por mais um dia. Mas mal sabiam eles que teriam um choque maior. Chegou o dia do check-out, tanto Bárbara quanto o bebê receberam um atestado de saúde. Eles precisariam voltar ao hospital nos meses seguintes para exames agendados para garantir que não haveria problemas ou efeitos colaterais decorrentes da cirurgia. A família estava pronta para recomeçar sua vida juntos. Ou assim pensavam. As próximas semanas passaram rapidamente para a jovem família. A prioridade agora era retomar a normalidade. Primeiro, eles deram o nome de Davi para o seu bebê, para mostrar o que ele significava para eles. Para Bárbara e Mateus, o mais importante era ser os melhores pais para Davi. Mas normalidade significava enfrentar uma decisão difícil. Mateus voltou ao trabalho depois que suas férias e licença médica haviam expirados. Isso significava que teria que deixar sua esposa e bebê sozinhos.
Embora Mateus soubesse que era necessário, era difícil separar-se deles. Ele também não conseguia afastar a sensação de que algo poderia dar errado na sua ausência. Mas com o passar do tempo esta sensação diminuiu, e Mateus pôde trabalhar sem maiores preocupações pelo bem-estar de Bárbara e Davi. Assim, 50 dias se passaram desde sua alta inicial do hospital e chegou a hora de Davi fazer seu primeiro check-up. Mas será que eles estavam prontos para os resultados? Para Mateus e Bárbara, cuidar de Davi diariamente os deixou tranquilos em relação à sua saúde, mas eles sabiam que as circunstâncias de seu parto o colocavam em risco de adoecer gravemente. Mas, felizmente, o médico confirmou seus pensamentos, atestando que o bebê era realmente saudável. A visita durou apenas 10 minutos e o casal estava saindo quando as coisas mudaram. O casal na saída do consultório médico se deparou com um rosto familiar. Era a enfermeira que cuidou de Bárbara durante e depois do coma. Ela conversou com Bárbara em particular. Mateus ficou do lado de fora. Enquanto embalava Davi para dormir, ele estava preocupado em acalmar o bebê. Bárbara voltou minutos depois. Ela permaneceu em silêncio durante grande parte do caminho para casa. Mateus sorriu levemente, sem ter ideia do que ela e a enfermeira conversaram no hospital. Os próximos dias passaram sem alterações. A família tinha adotado uma rotina diária tranquila. Davi e Bárbara estavam bem, e tudo parecia normal. Mas, alguns dias depois, as coisas tomaram um rumo diferente quando eles receberam uma ligação preocupante do hospital. Parece que as coisas não estavam bem. Era o assistente do médico. Ele informou a Mateus que ele, Bárbara e Davi precisariam ir ao hospital o mais rápido possível. Isso preocupou Mateus. Ele queria mais informações, mas o assistente disse que somente o médico poderia dar mais detalhes. Não vendo outra saída, Mateus imediatamente ligou para Bárbara e decidiram ir para o hospital naquele mesmo dia. Mateus chegou do trabalho, pegou Bárbara e Davi, e foram os três direto para o hospital. Mateus estava em pânico, enquanto se aproximavam do hospital. Diferentemente, Bárbara parecia estranhamente calma. Mateus tentou disfarçar a estranha reação de Bárbara, mas estava aflito com a calma dela diante da possibilidade da saúde de seu filho estar em perigo. Parecia que ela sabia de algo que ele não sabia. Finalmente eles chegaram ao hospital, e assim que se apresentaram na recepção, foram imediatamente encaminhados para uma sala isolada no final do corredor. Lá dentro, alguém esperava por eles. O casal ficou diante do médico que tratou Bárbara enquanto ela estava em coma. Mas ele não estava sozinho. Junto dele estava a enfermeira que conversou com Bárbara há mais de uma semana. Ela apresentava certa preocupação em sua fisionomia. De repente, Mateus pensou que talvez fosse Bárbara que estivesse doente. O médico percebeu que Mateus estava em pânico e virou-se para avaliar sua esposa. Então, antes que Mateus ficasse fora de si, explicou que, de fato, não havia nada de errado com a saúde de sua esposa e de seu bebê. Pelo menos não fisicamente. Mateus sentiu um alívio em saber que Bárbara e o bebê estavam bem. Mas o tom e o olhar que o médico e a enfermeira trocavam só alimentavam suas preocupações. Então o médico continuou: "Vocês estão hoje aqui para discutirmos uma questão que Bárbara havia comentado em sua conversa com a enfermeira." Bárbara confidenciou à enfermeira que, por não ter tido consciência do nascimento do filho, sentia-se desvinculada do bebê. Ela esperava que este sentimento passasse com o tempo, mas só piorou. Mateus ficou boquiaberto, nunca ouviu nada sobre isso. Gritando com Bárbara, ele queria que ela desmentisse esta história maluca, mas Bárbara calou-se, confirmando tudo. "Meu Deus!" gritou Mateus. Então Mateus percebeu que o médico estava certo. Bárbara realmente estava com este sentimento de indiferença com o bebê. O médico explicou que isso era perfeitamente normal,
e que muitas mulheres sofrem dessa indiferença, especialmente depois de um parto como o dela. Era também um problema totalmente solucionável, razão pela qual eles pediram à família para vir ao hospital. O médico havia conversado com alguns dos terapeutas do hospital sobre o caso de Bárbara, e eles se prontificaram em realizar sessões de terapia gratuitas para Bárbara, o mais rápido possível. A família agradeceu muito ao médico e equipe pelo apoio recebido, assim Bárbara se inscreveu para sessões de terapia individual e familiar. A jovem família unida trabalhou arduamente para curar aquela cicatriz emocional. Felizmente, seu trabalho rendeu frutos e valeu a pena. Com o passar dos meses, Mateus pôde notar o progresso de Bárbara e Davi. Ficou nítido que mãe e bebê passaram a desenvolver um forte sentimento afetivo. Ele ficou eternamente grato ao médico e à enfermeira que organizaram as sessões, pois sentia agora que sua família poderia finalmente superar a dor da provação. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações para não perder as próximas histórias. Aproveite para compartilhar com amigos e familiares, e deixe nos comentários o que achou desta história. Um grande abraço e até o próximo vídeo de histórias e contos fascinantes.